Olá pessoal, mais uma vez aqui a Prof. Andréia, trazendo agora para vocês a aula do dia 30 de julho, uma quinta-feira, quando nós temos programadas as disciplinas de História e de Língua Portuguesa. Nós vamos trabalhar essas duas disciplinas de maneira integrada, quando nós vamos abordar, vamos explorar questões referentes acerca da humanidade. Bem, começando a nossa aula de língua portuguesa com uma tira, aquele texto que traz o desenho e às vezes traz a palavra, nem sempre, né? Mas a nossa tira aqui é uma tira da Mafalda que traz a imagem e traz a palavra também. Na tira da Mafalda, só para esclarecer, a Mafalda ela é uma personagem de um escritor argentino que foi traduzido para várias línguas. E ela é uma personagem bastante famosa, ela e toda a sua turma, né? E ela é uma menina de mais ou menos uns 6 ou 8 anos e ela é uma personagem muito crítica. Ela está sempre questionando o pai, questionando a mãe, questionando os amigos sobre as coisas ruins que ela percebe na humanidade, né? Tenhamos que ser também nós um pouquinho de Mafalda. Vamos questionar aquilo que a gente acha que não está bom, né? Então, aqui na tira, a Mafalda conversando com o Felipe, ela diz o seguinte: era melhor começar de novo para ver se dá certo. E o Felipe diz: também acho. O pai da Mafalda ia passando por ali, escuta a conversa, retorna e pergunta: do que vocês estão falando? Do que vocês estão brincando? E a Mafalda olha para o pai e diz: de nada. Estamos falando da humanidade. O pai fica chocado ao ouvir aquilo, né? Começar de novo. Uma brincadeira, a gente começa de novo, né? E como é que se começa de novo a história da humanidade? Será que é possível recomeçar a história da humanidade? Será que é possível consertar aquilo que a gente acha que não está bom? Será que é possível as pessoas mudarem? O que a gente acha que não está bom na sociedade, na humanidade, que precisa ser mudado? Aí a prof quer que vocês pensem, né, pessoal? Muita questão de violência, muito acerca da questão da maldade das pessoas com a natureza, da maldade das pessoas com outros seres humanos, né? Desse monte de coisa ruim que está acontecendo agora com essas doenças, né? Muitas pessoas tendo a sua vida reduzida por causa dessas doenças. Então, a proposta aqui é a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, tá? Bem, vem as perguntinhas, então, sobre essa tira, tá? Na sequência, que eu quero que vocês vão respondendo, tá? Depois, nós temos lá na outra folha, esse texto aqui. O que esse texto aqui lembra vocês? Lembra, gente, daquele texto da evolução do homem que a gente já trabalhou, né? A evolução do homem, de acordo com a teoria de que o homem evoluiu do macaco, né? O Homo sapiens, que é o homem hoje, né? Teria evoluído do macaco, certo? E nesse texto aqui, vocês observam que tem 3 sujeitos, né? Andando para um lado e um outro está voltando, né? Remete-nos à ideia de começar de novo, que a Mafalda falava lá na tira dela, tá? Isso, gente, é intertextualidade, tá? A gente precisa colocar também os textos para conversar. Os textos que a gente trabalha numa mesma aula, numa mesma unidade, eles precisam guardar relações entre si, tá? Vocês podem observar que a prof nunca trabalha uma coisa totalmente diferente da outra. A prof procura sempre contextualizar, sempre estabelecer relações. Por quê? Porque o conhecimento, ele se faz a partir disso. O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, esse texto aqui, para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, né? Então, nós temos 3 sujeitos andando para um lado, o Homo sapiens voltando, e ele diz o seguinte para a galera ali: volta, que não deu certo. E aí a perguntinha sobre esse texto diz o seguinte: esse texto faz lembrar de um outro texto já trabalhado nas aulas de história, a evolução do macaco para o homem. Por que o último homem estaria voltando? Por que não deu certo a humanidade? Pensem, opiniões de vocês, reflexões, discutam em casa, conversem com o pai, conversem com a mãe. A outra atividade, gente, diz o seguinte: é evidente que não é possível voltar na história. Essa possibilidade é apresentada como um recurso de humor, tanto na tira da Mafalda quanto nessa charge acima. Na sua opinião, como a humanidade pode consertar a sua história? Olha que a prof botou a palavrinha consertar entre aspas. Como é que a humanidade pode fazer isso?
No quadro abaixo, que é esse outro texto que vocês têm aqui, esses quadradinhos aí formam um texto só. Então, no quadro abaixo você tem algumas sugestões eleitas como objetivos globais para o desenvolvimento sustentável no ano de 2015 para todo o planeta. Leia e reflita. Depois vocês vão escolher 4 desses objetivos para responder a pergunta. Qual é a mesma pergunta? Lá em cima, como a humanidade pode consertar a sua história. E aí, gente, então, esses objetivos globais são objetivos traçados pelas autoridades numa grande reunião e eles discutem como reduzir alguns problemas no mundo. E aí vem ali, por exemplo, no número 1, a erradicação da pobreza, ou seja, acabar com a pobreza no mundo. E aí seguem todos os números que vai até o 17. São 17 objetivos globais para um desenvolvimento sustentável, ou seja, para que a humanidade, para que o planeta consiga se desenvolver, tá bom? Então, pensando nisso, respondam as perguntas com bastante cuidado, com bastante capricho. Mais uma vez, a prof pede cuidado na letrinha, nos sinais de pontuação e até a próxima aula. Bom trabalho para todo mundo!